E aí, meus caros saiyajinhos, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim. E seguinte, se eu perguntasse pra vocês agora, fala pra mim um vilão de Dragon Ball, presumo eu que a maioria de vocês ia pensar logo no Freeza. Porque ele é o principal, ele é o mais conhecido, tanto que ele até volta em Dragon Ball Super, ganha até novas formas pra continuar se igualando a Goku, Vegeta e os demais. Porém, cara, depois do Freeza, em segundo lugar, eu acho que obviamente pra maioria das pessoas viria ou o Majin Buu ou o Android Cell. Porque esse trio, Freeza, Cell e Majin Buu, foram sim muito bem construídos durante toda a trajetória do Dragon Ball Z. Então geralmente eles são os vilões que a gente mais lembra, tanto que quando eu estava fazendo os vídeos aqui de refazendo Dragon Ball Super, a maioria de vocês falou que seria muito interessante se o Cell voltasse em Dragon Ball Super. Mas não aquele Cell Max gigante, sim o Cell de verdade, porque muita gente gosta muito do Cell de Dragon Ball Z e até prefere mais ele e acha ele um vilão melhor do que o Freeza. Tanto que na enquete recente que eu fiz perguntando qual é o melhor vilão entre Freeza, Cell e Moro no quesito evolução em geral, a maioria votou no Cell, porque realmente nisso o Cell tá muito à frente. Tanto que a criação do Cell Max, obviamente, foi para trazer aos fãs uma nostalgia do Cell antigo, né? Apesar deles não serem os mesmos. Mas bom, o foco hoje é falar um pouco sobre o Cell do Z e como sim e porque ele é um vilão melhor do que o Freeza. E ele tinha grandes chances de não ser estragado em Dragon Ball Super caso fosse ele que aparecesse no lugar do Freeza. Vocês vão entender por quê. Portanto, não esqueça o seu like, que é muito importante. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos do canal. E é claro, comente aí quem você prefere, o Cell ou o Moro, já que muita gente diz que o Moro é uma cópia do Cell. Não se preocupe que também já estou preparando mais um videozinho sobre isso. E agora sim, vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa que faz a gente elogiar tanto o Cell é a questão do seu design na sua aparência, já que ela é bem complexa. Imagina o quão difícil era desenhar cada manchinha que o Cell tinha, tanto no mangá quanto no anime. Então, na questão de aparência, eu me arrisco a dizer que de todos os vilões, pegando o Z, o Super, o GT, ele foi realmente o mais bem trabalhado nessa parte, cara. O design do Cell de todas as suas formas são incríveis. Inclusive, vocês percebem um certo padrão que o vilão ele sempre começa com uma forma mais monstruosa, mais complexa, e as suas evoluções vão se tornando formas mais fáceis e mais simples de você estar compreendendo e desenhando. Observe, por exemplo, as formas do Freeza, cara. Atualmente, a forma final Golden Black são muito mais fáceis de estar animando do que a primeira forma. Mesma coisa para o Cell, né? A forma dele perfeita e super perfeita é muito mais fácil do que a primeira. Mas a forma que realmente me botava medo quando eu assistia era a primeira forma do Cell. E realmente era bem monstruoso e tudo que ele fazia de atacar as pessoas e absorver toda a energia vital delas era muito assustador. Oi, meu chapa. E isso também é uma construção muito interessante porque o Cell ele é alguém extremamente estratégico e bem inteligente. Cada coisa que o Cell faz é realmente muito bem pensado. Por exemplo, o seu plano de se aperfeiçoar para absorver os androides número 17 e a número 18. Então ele volta ao passado. Fui eu, Barry! Para poder absorvê-lo, só que antes de ir lá enfrentar os androides, ele tem consciência que ele não é forte o suficiente, então precisa aumentar o seu poder para conseguir absorver os androides, ser mais forte do que eles para não ser morto por eles. Claro que ele só consegue isso graças à ajuda do Vegeta quando ele ainda era meio imbecil, mas ele planejou tudo isso muito bem. E essa forma que ele evolui e fica mais forte, cara, ela é, digamos assim, tão boa quanto ruim ao mesmo tempo, e vocês vão entender o porquê mais pra frente no vídeo. Inclusive, essa forma de absorver os androides me fez pensar numa coisa. Vamos supor que não existe o Cell em Dragon Ball Z, depois do Freeza veio logo o Majin Buu. Suponhamos que o Cell aparecesse no Dragon Ball Super Super Hero. O quão roubado o Cell ia ficar se ao invés de absorver 17 e 18, ele absorvesse Gama 1 e Gama 2. Já que os Gamas são nível Super Saiyajin Blue, ele ia ser um baita de um vilão poderosíssimo, muito difícil de derrotar, visto que o Cell não é só forte, ele também é bem inteligente. Kawasaki! Ou melhor ainda, se em Dragon Ball Z Renascimento de Freeza fosse na verdade o renascimento de Cell. Cara, o Cell tranquilamente por possuir célula Saiyajin, célula do Piccolo e tudo mais, poderia ser alguém muito mais forte do que o Freeza. Tanto que uma forma dourada para ele poderia sim fazer ele vencer Goku e Vegeta na forma Blue juntos. Mesmo se Goku e Vegeta lutassem juntos, o Cell poderia, por ter diversas células dos Guerreiros Z. E se o Cell tem células Saiyajins, quer dizer que a capacidade absurda de evolução dos Saiyajins também está presente no Cell. Portanto, ele seria capaz de evoluir ainda mais rápido do que o Freeza.
E se o Freeza com 10 flexões consegue a forma Black para se igualar a Migat e Ego, imagina o que o Cell seria capaz de fazer se ele retornasse. Por exemplo, no Torneio do Poder, cara, o seu arsenal de técnica seria maravilhoso. Ia ter regeneração do Piccolo, podia se clonar como tem Shenron, ia ter o Kamehameha, ele também pode fazer uma espécie de Genkidama. Ou seja, meio que o Cell, ele poderia ser literalmente 10 em 1, sabe? Ele faria sozinho o que os 10 guerreiros E juntos fariam nesse torneio. Ou seja, o Cell é literalmente um conjunto de personagens em um só. E isso é muito impressionante. Pena que ele nunca mais voltou. Na verdade, pena não, ainda bem, porque eu tenho muito medo dele ser estragado, mas eu acho que ele não seria. Pois, pela capacidade evolutiva que o Cell possui, não ia ser de se admirasse rapidamente e chegasse a nível Blue, se rapidamente ele pudesse enfrentar o Jiren, sabe? Porque pela capacidade que ele tem, a gente viu isso acontecer no Z. A gente viu que quando ele explodir e o Goku foi se sacrificar, ele retornou nivelado ao Gohan. Ou seja, é uma forma que o Cell poderia sim evoluir de uma forma mais, como explicar, mais coerente do que o Freeza atualmente. Mas é claro, falando a ser nível Blue e nível Blue Evolution. Para ser nível Ego e Instinto Superior, eu não sou capaz de defender que ele seria igual um Freeza Black da vida, porque isso seria muito apelação e não ia ter como. Que caraca, mané, nossa, Eu não consigo simplesmente aceitar que com treino ou apelação você consegue ficar nível Instinto Superior, sabe? Então, sei lá, é meio difícil compreender isso. Principalmente porque o Cell sofre de uma coisinha que me incomoda muito, que é a sua falta de treino. Sim, ele é um vilão melhor do que o Freeza, como eu expliquei ao decorrer desse vídeo. Vocês viram que sim, o Cell tem muito mais capacidade do que o Freeza, como eu expliquei aqui no vídeo. Porém, todavia, entretanto, cara, a falta da necessidade de treinar o faz ser fraco e às vezes ruim. Porque, veja bem, suponhamos novamente que o Cell retorne em Dragon Ball Super. Se ele ficasse forte sem nem um pouquinho de treino, a gente ia criticar da mesma forma que criticamos o Gohan Beast e o Freeza Black, porque a gente quer que o personagem se esforce para se tornar mais forte. O Cell teria um pouco menos de crítica pelo que eu expliquei, né? As células no corpo dele, ele é basicamente um conjunto de vários em um, então faz mais sentido o cara conseguir o poder à base de apelação. Mas aí é que tá, lembro que no comecinho do vídeo eu falei que essa capacidade evolutiva do Cell aí de absorver os androides para ficar mais forte sem treino ao mesmo tempo que é muito boa e genial, também é ruim? Bom, ela é boa porque quando ele foi absorver 17, 18, ele não só chegou lá, absorveu e pronto, né? Ele teve todo um plano, toda uma estratégia bem bolada para conseguir absorver os androides e consequentemente se tornar mais forte. Mas ao mesmo tempo isso é ruim porque a forma dele se tornar mais forte é a base de outro personagem, então ele não precisa de treino, entende? Ele é o Gohan dos vilões, digamos assim. Ou seja, atualmente isso de ficar forte simplesmente porque ficou forte tá ficando meio desgastado por conta de tudo que tá rolando no Dragon Ball Super, que os personagens conseguem tudo em off ou não fazem nada pra conseguir, blá blá blá. Eu acho que o Cell atualmente ele seria um pouco mais criticado por esse fato, mas ao mesmo tempo, se fosse algo bem bolado, algo estratégico, seria interessante. Por exemplo, já pensou se o filme Super Hero girasse em torno do Cell absorver Gama 1 e Gama 2, mas ele não conseguisse de forma simples, o filme inteiro se passasse em torno disso. Mesmo assim, ele só ficasse nível, por exemplo, Super Saiyan Blue Evolution, ele ainda tivesse que buscar treinamento e aumentar suas habilidades ou talvez até absorver mais personagens para poder ficar mais forte. Por exemplo, para imaginar o Cell atualmente, é só você pegar o Moro, que como eu disse, muita gente fala que o Moro é uma cópia do Cell, é só você ver que pô, o pessoal gostou da saga do Moro, foi interessante. Mas porque foi a primeira vez que nós vimos alguém ficar nível do Migat, com exceção do Jiren lá no torneio. E não todos, porém a maioria esmagadora dos fãs de Dragon Ball gostaram da saga do Moro e gostaram de ver a evolução do Moro decorrer de toda a saga. Então se o Cell retornasse, ele teria que ser feito da mesma forma, porque sim, ele tem potencial para ser o melhor vilão de todo o Dragon Ball. Inclusive, para mim, ele é sim o melhor vilão da fase Z de Dragon Ball. Bom, meus caros, basicamente é isso. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça o like, se inscreva e lembre-se sempre do mais importante. Busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Seguir Jesus requer muitas renúncias. Não é um caminho fácil, cara, mas o caminho do mundo só vai te levar à perdição, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Portanto, amem a Deus, escolham servir a Ele em nossas vidas, porque vale muito mais a pena do que seguir ao mundo que só vai nos destruir a cada minuto. E é isso, amo vocês, até o próximo. E eu fui.